pessoal, tudo bem? Me chamo Marcos Anselmo, bem-vindo ao meu canal. Eu estou trazendo esse vídeo aqui para tirar a dúvida de muita gente sobre os load balance, está certo? Mais precisamente sobre o load balance PCC. Eu vou explicar para você aqui, tentar explicar na verdade a teoria do load balance PCC, faz com que ele funcione tão bem como muitas pessoas aí dizem. Eu particularmente não gosto de usar balance PCC, eu utilizo uma metodologia diferente. Mas eu faço load balances para algumas pessoas de consultoria. Ninguém reclama, ninguém fala que dá nenhum problema, porque a gente adiciona algumas regras a mais ao load balance que faz com que funcione corretamente, tá certo? Mas a intenção dessa videoaula não é isso, não é mostrar um balance perfeito. Eu quero mostrar para você a ideia do load balance, certo? Essa videoaula eu vou separar em duas partes para facilitar o aprendizado. A primeira eu vou mostrar a teoria do balance, na segunda eu vou mostrar essa teoria na prática, tudo bem? Então, primeiro, o que faz o balance funcionar? São duas coisas. A primeira delas é a rota. O load balance ele funciona com sistemas de rotas. A gente diz até que é o load balance de rotas estáticas. Só que não é bem isso. É e não é, na verdade. Como é que o balance ele trabalha com essas rotas? Assim, primeiro você tem que entender como é que funciona a rota. Essas rotas que a gente cria. Essas rotas são, na verdade, marcações. Como assim, Marcos? Eu vou dizer o seguinte, eu vou pegar um gateway, vou pegar uma saída para a internet, um gateway, uma rota de flow para a internet, e vou associar ela a uma marcação de rota, como eu fiz aqui. Eu peguei meu ISP1 e associei ele a uma marcação de rota, rota 1. Peguei meu ISP2 e associei esse ISP2 a uma rota 2, uma marcação de rota 2, rota 2, tá certo? Para que isso? Porque é o seguinte, tudo que eu tiver marcando com rota 1 tem que sair pelo ISP1. E tudo que eu tiver marcando com rota 2 tem que sair pelo ISP2, tá certo? É simplesmente para isso, para que eu possa delimitar quem vai por aquele link e quem vai por tal link. Eu estou pegando um link e associando a uma marcação de rota, tá certo? Então, para a gente entender melhor, o que eu fiz agora? Eu peguei uma faixa de IP, ó, como está mostrando aqui, e associei a uma rota, uma marcação de rota. Peguei outra faixa de IP e associei a outra marcação de rota. O que é que isso vai acontecer? Sempre que qualquer pessoa, qualquer host, qualquer roteador, cliente que fizer uma solicitação no gateway, a partir desse IP, ele vai direcionar a minha rota 1. E sempre que eu fizer desse bloco, ele vai direcionar para a rota 2. Vocês já deram para entender mais ou menos como é que funciona o balance, entendeu? É eu pegar uma faixa de IP e poder direcionar ele pelas rotas que eu delimitar, tá certo? Só que é o seguinte, imagina a gente fazer isso manualmente, IP por IP, ou fazer faixas de IP. Se a gente tiver uma rede muito grande, isso vai ser muito complicado. Então, como é que a gente vai trabalhar, pessoal? No caso do balance PCC, qual foi a ideia do balance Per Connection Classific, que é o balance PCC? Ele classificou as conexões. Como assim, Marcos? Exemplo, vamos entender que as conexões como vão para o roteador, elas vão em fila. Então vem a conexão 1, vem a com 2, 3, 4, 5, isso dos roteadores, dos hosts, dos usuários. Então o que o PCC faz? Se eu tiver dois links, como o exemplo que eu tenho aqui, o USP e o USP2, eu vou criar duas marcações de conexão, certo? O com 1 e o com 2. E eu vou associar essas marcações às duas marcações de rota, entendeu? Eu vou pegar essa marcação de conexão e associar aquelas duas marcações de rotas, tá certo? Para quê? Para que todas as conexões associadas a com 1 saia pelo link 1 e todas as conexões associadas a com 2 saia pelo link 2. Simples, pessoal, entendeu? Por isso que agora eu fiz o que? Criei uma marcação de conexão, na verdade duas, associando ao link de internet. Entendam isso, tá certo? Agora, vamos entender como é que o balance PCC funciona. Como eu disse, a gente vai pensar as conexões como uma lista. Então, o cara fez uma conexão para abrir a página do Google, vamos dizer assim. Essa primeira conexão eu vou enviar para o com 1. Então, eu marquei aquela conexão com o com 1. Aí chega outra embaixo, eu marco ela com 2 e fico alternando. Vem uma com 1, marco outra com 2. Marco uma com 1, marca outra com 2 e assim por diante.
Para que isso? Para que eu possa estar alternando ao máximo e balanceando, aí onde vem a ideia do balanço PCC, balanceando as conexões entre os links de internet, entendeu? Por exemplo, eu fiz aqui, caso eu botei um R1 e um R2, o R1 efetuou uma conexão primeiro, antes primeiro do R2, então eu marquei ele com on. O R2 efetuou uma conexão depois, eu marquei ele com 2. Não necessariamente o R1 tem que ser com 1, como o R2 tem que ser com 2. Se o R2 viesse primeiro, ele seria com 1, entendeu? Depois, ou se o R2 fizesse duas requisições, ele seria com 1 e com 2 ao mesmo tempo. Então isso é uma coisa que varia. O PCC ele classifica a ordem das conexões na tua RB, tá certo? Então basicamente é isso, pessoal. Eu vou trazer um próximo vídeo explicando na prática como é que isso funciona, certo? Abraço.